Olá, pessoal. Iniciamos mais um Clube do Livro. Hoje nós vamos dar continuidade um pouco do que nós vimos no clube anterior, acerca dos experimentos, só que dessa vez um pouco mais voltado para a confirmação dos estudos, para a confirmação do que vinha sendo pesquisado e muito mais em específico aos campos semânticos. Então, Lúria vai dar muito mais enfoque nas associações, certo? Então, primeiramente, qual é o objetivo desse capítulo? O objetivo principal é colocar uma pergunta que pode-se realizar uma investigação psicológica detalhada, cientificamente embasada dos campos semânticos, mostrar que enlaces são concretamente evocados pela palavra e analisar tanto a possibilidade de surgimento desses enlaces como o grau de proximidade entre os componentes desse sistema semântico. Nos outros experimentos que nós vimos, por mais que eles consigam trazer isso, eles não são de uma estrutura objetiva. Eles também não são muito subjetivos, lógico, mas eles são experimentos que não colocam isso em uma base cerebral. Nesse capítulo, nós vamos ver isso muito mais a partir da neurofisiologia, para a comprovação dessas ideias de Luria. Então, primeiramente, o método associativo e a avaliação dos campos semânticos. Então, aqui ele ainda está introduzindo um pouco a ideia do capítulo, que ele vai aprofundar mais daqui a pouco, trazendo que seria justamente essa pesquisa objetiva. Um dos métodos mais utilizados de avaliação dos campos semânticos foi o experimento associativo. Este consiste em que se apresente ao sujeito uma palavra determinada, convidando a que ele responda com a primeira palavra que lhe vier à cabeça. As respostas associativas nunca são usuais e podem ser divididas em pelo menos dois grandes grupos, designados com os termos enlace associativo externo e interno. Seriam os enlaces associativos externos e internos. Seria, mais uma vez, o que a gente viu nos outros capítulos acerca de enlaces situacionais e enlaces é, semânticos. Então, da mesma forma que nós vimos no outro capítulo, que eram possíveis enlaces relacionados a características de objeto e enlaces relacionados com os grupos em que eles estão inseridos. Aqui, mais uma vez, os enlaces associativos externos, características do objeto, enlaces associativos internos, características semânticas, análise dos grupos ao qual esse objeto pertence. A associação livre. Então, ele traz aqui o exemplo da associação livre, ele cita o Freud, ele não aprofunda isso enquanto uma possibilidade, mas apenas trazendo que isso também existe e que esses processos de associação já estavam sendo aplicados em outros cenários, que não é algo novo, apenas que era a forma que ele estava trazendo de investigar, que era um pouco diferente das que nós vemos usualmente, mas que a associação em si já era algo plenamente usado na ciência psicológica e também em outras, como a psicanálise. E ele vai dizer que uma das variantes do método associativo é o método de associação livre, que consiste no seguinte: dando ao sujeito uma palavra inicial, pede-se que, em forma completamente passiva, sem controlar sua atividade verbal, diga as palavras que lhe vierem à cabeça, sem inibir nenhuma. Esta associação livre continua até que o experimentador dê por terminada a experiência. Apenas realmente uma citação para a gente poder ver um pouco mais das formas de associações que o Luria tinha entrado em contato, tinha pesquisado. E ele vai trazer um outro método, ainda com a associação enquanto uma base, né, que é a caracterização objetiva dos campos semânticos. Como caracterizar objetivamente esses enlaces associativos? Ele vai dizer que sabemos que, em estado normal, o córtex cerebral trabalha submetido à lei da força. Os estímulos fortes ou importantes provocam uma reação forte e os fracos ou insignificantes uma reação fraca. Somente se a lei da força está vigente,
pode-se realizar o trabalho seletivo do córtex cerebral, que permite separar os traços essenciais, inibir insignificantes e garantir o trabalho estável dos sistemas funcionais complexos. O que isso quer dizer? Aqui nós estamos diante do processo neuronal mesmo, do processo cerebral dessas associações. Então, as associações, elas estão vinculadas por estímulos fortes ou importantes. Podem ser tanto de prazer quanto negativos, quanto de punição. Então, esses estímulos, eles acabam sendo importantes nesses enlaces que são feitos. E como é que o Luria vai fazer isso? Ele vai trazer um experimento do Pavlov, como a gente vai ver mais adiante. Um dos métodos que era utilizado seria a investigação dos enlaces multidimensionais da palavra. Então, aqui ele está trazendo algumas formas de se fazer isso, e a principal forma delas é justamente se utilizando desses estímulos e dessas punições também. E aí, para este fim, primeiro provoca-se no sujeito a extinção das reações circulatórias de orientação ante diferentes palavras. O que isso significa? Primeiro, eu trago as palavras e eu falo para essa pessoa. E eu vou repetindo essas palavras, repetindo o experimento associativo, até que não haja mais reações circulatórias e de orientação nessa pessoa. Ou seja, até que essa pessoa não tenha reflexos por causa dessa palavra, até a gente extinguir realmente os reflexos associados a ela. Então, quando no início da atividade, a pessoa pode estar um pouco tensa, a pessoa pode estar um pouco preocupada, a pessoa pode estar tentando se esforçar para conseguir falar a palavra certa, ou falar uma palavra interessante, ou conseguir associar aquela palavra. E nesse processo, a pessoa pode acabar tendo alguma reação. Então, a atividade associativa era feita até que essas reações fossem inibidas por completo, até que a pessoa parasse de ter reações por causa dessas palavras. E aí nós vamos para a segunda parte. A apresentação de diferentes palavras continuava até a extinção das reações circulatórias, ou seja, até o aparecimento da extinção das reações de orientação. Neste momento, começa a experiência fundamental. E o que era? Trazia-se os estímulos, escolhia-se um estímulo, por exemplo, a palavra gato, e aí a gente tem a citação do Luria. Apresenta-se ao sujeito uma palavra teste, por exemplo, a palavra gato, depois da qual aplica-se a estimulação dolorosa, uma corrente elétrica. Como mostram as observações, após alguns reforçamentos, aparece o reflexo condicionado estável ante a palavra gato, da mesma forma que ante a estimulação. Então, da mesma forma que, ao receber um choque, a pessoa tem uma resposta nervosa mesmo, pode ser um reclinar-se para trás, pode ser algo que não seja nem sequer perceptível visualmente, mas por meio dos aparelhos que eles utilizavam. Quando eles percebiam que isso já estava feito, que essa correlação já estava feita, eles interrompiam a corrente elétrica e iam tentar descobrir quais enlaces causavam a mesma reação da palavra gato. Então, se a pessoa, ao ouvir a palavra gato, fosse para trás, ficasse com medo, tomasse um susto, eles iam tentar descobrir quais outras palavras faziam a mesma resposta, traziam essa mesma resposta. E aí eles encontraram 4 tipos. O primeiro tipo, palavras neutras, eles falavam palavras neutras como mesa, cadeira, panela, e aí não tinha nenhuma resposta, porque não eram palavras relacionadas com gato. O outro tipo são sons parecidos, como mato. Como em russo há muitas palavras semelhantes, eu acho que em português a palavra rato serve muito mais. Então, por exemplo, sons parecidos com rato. Mato serve, é, lato, fato, reta, e entre outros, ou reta também. E entre outros que sejam sons semelhantes.
E aí eles perceberam que esses enlaces não tinham resposta, a menos em pessoas em adoecimento mental grave, pessoas que tinham alguma lesão cerebral, ou pessoas que tinham o diagnóstico que hoje nós compreendemos como deficiência intelectual, mas isso não ficou tão claro qual o grau que era necessário para que essas respostas relacionadas ao som ocorressem. O terceiro tipo são os enlaces situacionais. Então, a palavra cauda, no caso do gato, a palavra leite, a palavra areia, por causa da caixa de areia, e qualquer outra palavra que remetesse ao gato, a situações, a situações reais no qual a pessoa poderia estar diante de um gato ou que tem alguma relação com o gato. Isso, daí a gente está diante de um enlace das características do objeto, então uma pessoa saudável qualquer conseguiria ter esse tipo de resposta, independente se ela trabalha por conceitos ou não. Aqui o objetivo era descobrir quais são essas estruturas semânticas na pessoa saudável e na pessoa em adoecimento. E o quarto tipo são os enlaces semânticos, então animal doméstico, mamífero e outros possíveis. De uma forma ou de outra, os enlaces semânticos acabariam sendo possíveis apenas para quem já tem o pensamento por conceitos, igual aos outros experimentos que nós vimos na aula passada. E aqui nós temos uma comprovação concreta, objetiva, de que esses enlaces existem, de que esses enlaces semânticos, situacionais existem, e em casos de adoecimento, essa prevalência dos enlaces sonoros, e de que não é qualquer palavra que provoca essas reações. O último recorte que o Luria traz, assim, acerca de algo interessante sobre os processos de associação, e que também acaba sendo muito interessante para a gente pensar situações da clínica também, é a recordação de palavras. Então, ele vai trazer que já nos referimos ao fato de que dificuldade de escolha da palavra necessária pode surgir em função de estados inibitórios especiais do córtex cerebral, que levam à igualação das possibilidades de emergência, tanto dos traços fortes ou importantes, como dos fracos ou insubstanciais, e que altera significativamente a seletividade do trabalho cerebral, condição fundamental para a escolha exata da palavra necessária dentre todas as possíveis. Semelhante alteração da seletividade dos processos que também conduz à dificuldade de recordação das palavras, pode aparecer também nos estados de adormecimento oníricos e em estados de esgotamento agudo. E aqui, quais seriam essas recordações de palavras? Quando a pessoa está falando, conversando, dando aula, ela precisa recordar de palavras. Ela precisa, muitas vezes, lembrar de um termo específico. E aí, no próprio texto, o Luria traz que palavras mais cotidianas são mais fáceis de lembrar, palavras mais específicas são mais difíceis. E, muitas vezes, há o fenômeno de in the tip of the tongue, seria na ponta da língua. E esse conceito foi estudado por um teórico que o Luria cita, justamente para tentar entender como esse fenômeno de a palavra parecer estar na ponta da língua, estar tão próxima, mas não conseguir ser dita. Isso é interessante para a gente conseguir pensar justamente esses processos do pensamento, da atividade cerebral na escolha das palavras, das situações. Então, muitas vezes o sujeito recorre a situações específicas para conseguir recordar da palavra, muitas vezes precisa de um apoio a mais para conseguir lembrar da palavra, e por aí vai. E nesse processo, acaba sendo importante justamente essas relações de sono e vigília, acaba sendo importante o estado de saúde do cérebro, ou seja, se a pessoa tem uma lesão cerebral, essa escolha acaba sendo dificultada, e muitas vezes essa seleção acaba não sendo possível de um ponto de vista prático. Então, a própria questão situacional acaba sendo inibida, porque todos os estímulos, todas as possibilidades acabam assumindo a mesma força.
O Luria traz no texto o exemplo de uma pessoa acidentada que estava explicando onde estava. E aí ele fala: eu caí, me machuquei, e aí me buscaram. E ele fala polícia. Ele não consegue lembrar que era o carro da ambulância. Ele não consegue lembrar que a situação de ferimento está relacionado a enlaces, e aí não é simplesmente não se lembrar, são os enlaces que estão afetados também. Os enlaces situacionais que relacionam estar doente, estar machucado com ambulância, estar ferido, estar precisando de cuidado, estar em um hospital. Então ele recorreu à palavra polícia, policial. O experimentador perguntou escola, apenas como uma forma de tentar investigar até onde esses enlaces iam. E ele falou não, até que ele usa a palavra, o experimentador, usa a palavra hospital, e a pessoa, isso, hospital. Ou isso, ambulância. Ele conseguiu resgatar isso com a ajuda do experimentador. Então, isso é importante tanto para nós entendermos como os processos de escolha das palavras ocorrem, de recordação das palavras ocorrem, de fluidez da fala ocorrem, quanto também para se pensar os processos de reabilitação neuropsicológica, onde será necessário criar situações nas quais o sujeito consiga gradativamente reestabelecer esses enlaces e conseguir ter uma fala mais fluida e menos fragmentada, certo? Nesse texto, nós tivemos menos tópicos e por isso acabou sendo mais fácil de internalizarmos os pontos principais, de entendermos os pontos principais e finalizamos justamente nessas recordações de palavras. Então, até o próximo Clube do Livro, onde a gente vai poder discutir um pouquinho mais sobre a questão da função reguladora da linguagem e da importância dessa função no desenvolvimento humano, no comportamento humano e também como isso pode contribuir para a área de atuação da psicologia, como principalmente a neuropsicologia, que é justamente o que o Luria trabalha, mas também é importante para a psicoterapia, para a educação e demais esferas de atuação da psicologia. Então, até lá, espero que tenham gostado.